Bom, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma edição do nosso DiniCast, que é um podcast voltado para aquelas pessoas que se interessam por bons assuntos, que a gente sabe que não é só a política que a gente tem no nosso dia a dia. Nós temos variedades, nós temos opções, nós temos um cardápio recheado de situações que são benéficas para todos. E hoje, em especial, nós estamos aqui com o nosso querido Valdir Martins Filho, supervisor de atendimento do CIE Sorocaba, onde vamos desbravar um assunto que é muito importante em nosso dia a dia, que é o emprego na nossa cidade para os jovens, para os adolescentes, que é o que o CIE faz, qual o serviço que presta em nossa cidade, e mais do que isso, a busca pelo primeiro emprego, quais são as dificuldades, quais são as desvantagens entre uns e outros, e é para isso que nós estamos aqui com o nosso competente Valdir. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito importante ter você aqui para que a gente possa mostrar para essa turminha que eles não estão sozinhos, né? Sim, com certeza. Primeiramente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, né? Para nós é sempre um prazer aí estar divulgando o nosso trabalho. Também parabenizo pela questão aí do assunto abordado, a questão do primeiro emprego, né? Isso é uma missão do CIE. E é importante a gente debater, discutir esse assunto, mostrar aí para os jovens os caminhos que ele pode percorrer na busca aí dessa primeira oportunidade e, de uma forma geral, mostrar aí a amplitude, trazer, né, voz a esse jovem aí que está nessa busca do primeiro emprego. Valdir, vamos lá então, vamos começar assim. Hoje nós temos os jovens nesse primeiro emprego. Então, separa para a gente, por faixas, o que é o menor aprendiz, o que é o estagiário, quais são as faixas, desde que idade que esses jovens podem trabalhar de uma maneira oficial? Sim, vamos lá. Bom, são 2 programas distintos, né? Cada um regulamentado aí pela sua lei específica, né? Leis federais. Então, começando aí pelo programa de estágio. O programa de estágio é um programa aí que visa a dar uma oportunidade ao jovem que é estudante, né? A lei permite o estagiário a partir dos 16 anos, ou seja, ele está ali no primeiro, no segundo ano do ensino médio, né? E ampliando aí para o estudante de ensino técnico e ensino superior, né? Não tendo um limite de idade, assim, então, simplesmente inicialmente a partir dos 16 anos. Então, vamos supor, eu tenho 16 anos, e eu falo porque eu já fui estagiário e fui contratado pelo CIE. Essa bacana, história, né? Isso já faz alguns belos anos. Hoje, 16 anos, o jovem está no segundo ano do colégio. Isso. Ele pode passar, esse estágio dura quanto tempo? E tem que fazer nesse contraturno também algum curso, alguma coisa que o CIE exige, ou só o estudo do ensino médio mesmo? O que a lei fala, né? A gente tem que sempre buscar o aspecto legal desse tipo de contratação. Né? O estudante matriculado e frequentando regularmente o ensino médio, técnico ou superior. Esses que se enquadram nesse quesito estão aptos a exercer a função de estagiário. Então, um jovem do ensino médio, primeiro ano, segundo ano, com 16 anos completo, que está aí matriculado e frequentando o ensino médio, ele pode ser, sim, estagiário em atividades básicas, administrativas e correlacionadas. O ensino técnico e o ensino superior já atuar dentro da área que ele está se formando. E quanto tempo dura esse estágio? A lei permite o estágio no máximo de 2 anos. Não existe um período mínimo, né? É 2 anos ou enquanto ele estiver estudando. Não tendo o vínculo com a instituição de ensino, automaticamente se encerra o vínculo com o estágio dele. Então, vamos supor que eu estou no primeiro ano de faculdade e a faculdade tem 5 anos. Eu posso estagiar aos 5 anos? Na mesma concedente, não. Você pode estagiar no máximo 2 anos dentro da concedente. Se houver uma outra concedente de estágio interessado em ter o estagiário já com um pouco mais de experiência, né, que daí já vai ter uma bagagem maior, sim, daí poderia sim estar estagiando. E hoje o estagiário, ele, em alguns casos que a gente tem conhecimento, ele acaba fazendo o trabalho de um funcionário normal ganhando como estagiário. Isso está correto?
Não, a gente sabe assim, o estagiário, o estudante, né, o jovem principalmente, ele entra com muita vontade no mercado. Quando ele está buscando aí seu aperfeiçoamento profissional, através de um ensino técnico, ou até mesmo ensino superior, então ele sabe que ele precisa dessa bagagem para ser um profissional no futuro dentro dessa área de formação. E o estágio, praticamente em quase 99% dos casos, o estágio é a porta de entrada. Então, ele é um funcionário que trabalha no comércio, e aí ele começa a fazer uma faculdade de direito, vamos dizer assim. Ele começa a estudar o curso de direito, e aí ele quer entrar na área do direito. E ele sabe que o estágio é a porta de entrada. Aí ele começa... Então, ele começa, assim, a demonstrar serviço, ele tem essa força de vontade, e ele acaba se destacando. Né? E, consequentemente, existe sim casos em que o estagiário se destaca a ponto de se comparar com um colaborador CLT. Mas é importante frisar que não é correto, que ele, né, o estagiário ele tem que ser supervisionado por um profissional com a experiência ou com a formação na área em que ele está estudando. Então é importante que ele tenha, assim, sempre o acompanhamento desse supervisor de estágio. Eu posso divulgar para vocês que nos acompanham que eu fui estagiário pelo CIE na Caixa Econômica Federal. Antes disso, fui guardinha mirim, né, que tinha uniforme, cabelinho bem curtinho. E o CIE me deu todo o amparo nos 2 anos que eu fiquei na Caixa Econômica, na sua plenitude. Então, eu tive boas experiências com o CIE. Isso foi muito importante. Valdir, me conta um pouco mais sobre o CIE. O que é o CIE e quais são os serviços que eles prestam para esses jovens que estão nos acompanhando? Legal. O CIE é o Centro de Integração Empresa-Escola, né? O CIE é fundado hoje há mais de 58 anos. Foi fundado por educadores e empresários, exatamente para fazer essa ponte entre o mundo universitário, entre a escola e, né, o estudante e o mercado de trabalho, de fazer todo esse meio de campo, né, entre esses envolvidos, para que esse jovem que está buscando uma qualificação profissional possa ingressar no mercado de trabalho. Em Sorocaba, estamos há um pouco mais de 30 anos, cerca de 35 a 36 anos já em Sorocaba, com o nosso escritório aqui. Eu fui um dos primeiros, então, porque eu faz 35 anos que eu fui estagiário. Provavelmente no primeiro, segundo ano do CIE, você deve ter sido já contratado aí na Caixa. E o nosso trabalho, basicamente, é fazer esse elo, né? Entre o jovem, hoje o estudante, né? A gente tem muito essa questão da educação, de dar esse foco na educação, de formação, de qualificação, né, para esse jovem, incentivar ele a buscar essa formação e levar ele para o mercado de trabalho. Então, a nossa atuação hoje, dentro, né, da lei da aprendizagem e da lei do estágio, é fazer esse elo, a ponte entre esse jovem. A lei da aprendizagem, ela diz que hoje que as empresas de médio e grande porte são obrigados a contratar entre 5% e 15% de aprendizes entre 14 e 24 anos. Nós sabemos que isso não é cumprido. Falta uma fiscalização um pouco maior das instituições que fazem o cumprimento desta lei. O CIE, ele não tem essa atuação de fazer essa cobrança, ela tem somente quando é solicitada pelos parceiros para fazer essa contratação. Nós estamos muito distantes desses números de 5% a 15%? Sim, existe no próprio site, né, do Ministério do Trabalho e Emprego o que cada município teria como cota ideal. Isso baseado no CAGED, né? Então, o CAGED tem lá os números dos empregados que estão registrados na carteira. Então, baseado no CAGED, estima-se ali uma cota de 5%. Então, cada município tem, né, uma cota estimada. E se for a gente olhar Sorocaba, olhar os municípios vizinhos, a gente está bem abaixo, sim, do que seria o número ideal de contratações. Infelizmente, esses números eles não são uma reserva de mercado somente regional. A média nacional é da contratação de apenas 2% desses jovens aprendizes. Então, a gente está muito aquém daquilo que a legislação nos dá. Falando sobre contratação, eu quero me dirigir a vocês, jovens que estão atrás do primeiro emprego, e nós vamos falar diretamente com vocês, tirando algumas dúvidas em relação ao que vem desapontando nesta busca incansável e muitas vezes inglória pelo primeiro emprego.
As empresas, quando vão contratar, elas exigem experiência. O jovem não tem experiência porque não teve oportunidade. O que fazer sobre isso? Qual que é a ação do CIEE nessa questão? Sim, é bacana. É interessante essa pergunta, porque é exatamente isso que vem ocorrendo, né? Esse dinamismo do mercado, então cada vez mais se exige experiência. Então, não é raro nos chegar um pedido de um parceiro nosso, pedindo um estudante, estagiário, até mesmo um aprendiz administrativo com experiência. Então, a nossa atuação é junto às empresas parceiras, né? Como a gente falou, não é de fiscalizar, e sim de conscientizar. Então, a gente está sempre em contato com o empresariado sorocabano, conversando, abordando, né, a importância, né, que ele tem nesse papel social, de tanto na lei da aprendizagem, de ofertar, né, essas vagas, como na própria lei do estágio também, como uma possibilidade dele trazer um profissional, né, um estudante, que ali vai ser um futuro profissional, de treinar, de moldar, né? E para o jovem, né, para esse jovem, esse estudante que está buscando a sua primeira oportunidade, né, o que a gente sempre te orienta é que ele busque, né, se não a experiência que ele não tem ainda, a qualificação, né? Tem cursos gratuitos na própria plataforma do CIE, no cie.org.br. Ali ele consegue vários cursos, várias trilhas em área administrativa, área de comércio, áreas industriais. O CIE oferece isso? Sim, e para o estudante ele é gratuito. O estudante ele se cadastra no nosso portal e ali ele consegue trilhar, né, fazer essas trilhas, esses cursos. E isso começa ali já a trazer uma bagagem para o seu currículo, trazer algumas informações. A gente procura provocar eles, né, provocar algumas reflexões para esse jovem, para que ele venha, né, ter um bom desempenho numa entrevista, né, algum conhecimento de alguma área específica. Então, tudo isso é importante para que no momento da entrevista ele consiga conversar. Se é uma área de comércio, que ele saiba conversar sobre aquela área, que ele tenha um conteúdo para apresentar numa entrevista. Então, a gente tem sim esse papel e procura sempre oferecer esses conteúdos, esses cursos gratuitos, todos são com certificado, e ele pode ali enriquecer o seu currículo. Qual que são as maiores procuras hoje desses jovens e quais são as maiores ofertas que a nossa cidade tem? A nossa cidade hoje, vou começar de trás para frente na sua pergunta, áreas administrativas, área industrial e comércio, né, que é a vocação, né, da economia de Sorocaba, ela é bastante procurada. E hoje a gente vive uma transição, né, do modelo de negócios, né, a economia ela passa por uma transição daquela economia tradicional, né, dessas áreas que eu mencionei, para as profissões do futuro, as profissões digitais, que envolvem a internet, que envolvem a tecnologia. Essa é a nossa grande revolução industrial que nós estamos vivendo, a revolução tecnológica, né? Sim. A indústria 4.D, os robôs aí já disponíveis, é uma coisa que 4.D não, 4.0. Pode? E hoje nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica, né? Que é a indústria 4.0. Isso me faz levar a mais uma pergunta, que os jovens hoje eles são totalmente antenados na área de tecnologia, né? Isto já é um grande passo para a formação desses jovens nessa área tecnológica? Com certeza. O jovem ele precisa estar antenado e essa mudança do mercado, né, assim como as empresas também não ofertar a vaga, e aí pegando um gancho as instituições de ensino, de uma forma geral, ela já tem se preparado, tem ofertado os cursos, né, desse novo modelo econômico, da economia 4.0, como você mencionou. O programa de aprendizagem hoje, né, o CIE, enquanto entidade formadora, a gente já tem protocolado junto, né, aos órgãos competentes a economia 4.0, como já também o conteúdo que vai ser passado a esses aprendizes. E na nossa plataforma tem bastante assunto, discussões, algumas trilhas exatamente voltado para a economia 4.0. Então é importante que o jovem ele busque esse modelo de negócio, que são as profissões do futuro. Mas muitas vezes não, o jovem tem essa dificuldade pela falta de informação, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, e através dessas informações eu acho que a trajetória pode ser um pouco mais facilitada, né? Com certeza, é por isso que eu no início até parabenizei pelo
pelo tema, porque é importante que a gente possa levar a informação, divulgar o nosso trabalho, divulgar aonde ele pode encontrar, né, esse conteúdo, essa informação, para que ali ele comece, né, a despertar, a buscar o enriquecimento do seu currículo. Hoje, quais são as maiores dificuldades nessa busca pelo primeiro emprego? Hoje, as maiores dificuldades do jovem é Falta de informação, a primeira. Falta de informação é a primeira delas. A falta de oferta de vagas, né? A gente vem de um período, né, de pandemia, isso deu uma retração na economia, deu uma retração nos números de vagas ofertadas. O CIE mesmo, a gente teve um resultado de 2019 extraordinário, né, em vagas ofertadas, em jovens inseridos no mercado. E vem 2020, a pandemia dá põe esse freio, né? Então, hoje a gente vê um momento de retomada, mas ele ainda é tímido com relação ao que nós tínhamos em 2019. Isso também é um agravante, esse acesso a esse mercado. Por isso que uma das nossas bandeiras, Valdir, é para que essas informações elas cheguem com mais conteúdo, com mais precisão a esses jovens. A busca pelo primeiro emprego, hoje, é uma busca que traz um problema muito grande para os jovens, que eles acabam fazendo até tratamento com psicólogos. É a mesma coisa de se tirar a primeira carta. Aquele nervo, aquela coisa, aquele bicho de 7 cabeças, é aquela coisa daquele jovem que está saindo do seu curso do ensino médio e não sabe o que vai fazer. Então, tudo isso que vem se agravando cada vez mais nessa época que nós estamos vivendo, acaba atrapalhando muito a cabeça dos jovens. Então, a gente trabalha como bandeira para que essas informações elas cheguem e de uma maneira bem clara, bem lúcida, como que é que a gente está se dirigindo a vocês, pais, que têm esses jovens em casa, que precisam procurar o seu primeiro emprego. Muitas vezes não é nem pelo salário, a grande maioria é porque precisa. Mas nós temos as pessoas que procuram experiência, que procuram inserção, e é para isso que nós estamos lutando, é para isso que a gente está buscando cada vez mais essas informações. Valdir, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, que o surgimento de trabalhos mais informatizados e que exigem mais domínio da tecnologia não beneficia justamente os mais jovens. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou totalmente arcaica a computador, se você pedir para mim fazer uma planilha de Excel, se eu tivesse que voltar para inserção no mercado de trabalho, eu seria uma das pessoas que teriam grande dificuldade, porque o currículo hoje, na minha época, quando jovem, você ter um curso de inglês, um curso de espanhol, já era um diferencial absurdo, já deixava você na frente, anos-luz, daquele que não tinha. A pessoa que tinha um curso de Windows, coloca lá no currículo, curso de Windows, Excel, já saía na frente e tinha mais facilidades. Hoje, esses cursos profissionalizantes estão muito distantes da realidade de muitas pessoas que procuram essa profissionalização. Mas nós temos esses cursos gratuitos, não somente na plataforma do CIEE, mas em outros locais que elas possam fazer. Então, só que muitas vezes essa divulgação é muito tímida e esses jovens, eles não podem agir por conta própria. É por isso que precisam de uma segurança, que são os pais. O pai tem que estar presente nesse dia a dia? Sim, com certeza. Os pais, né, o responsável por esse jovem, ele tem um papel fundamental, né, nesta formação, de incentivar, de orientar, né, porque hoje o jovem, né, como você disse no início da sua fala, esse jovem ele sai na frente nessas novas profissões, essas profissões digitais, porque ele já nasce digital, né? Hoje uma criança ela consegue manusear um celular, uma criança de 5, 6 anos, eu estou falando isso porque eu tenho uma em casa e ela coloca o áudio lá, ela já descobriu e ela pesquisa o que ela quer, o vídeo que ela quer assistir. Então, eles já nascem digital e eles pegam muito rápido. E eles vão evoluindo. Então, é importante os pais, nesse caminho de orientação, né, já que os filhos são digitais, que eles orientem, né, o conteúdo que os filhos vão ter na internet. E já incentivando essas atividades educacionais,
né? Porque senão só fica na besteira. Sim, com certeza. Então, o papel dos pais nesse contexto é fundamental. No próprio programa Jovem Aprendiz, né, que nós trabalhamos, o Aprendiz CIE, a gente está sempre com reuniões de pais, mostrando para os pais, olha, o que o seu filho está aprendendo aqui, o que o seu filho, qual o conteúdo que nós estamos passando para os seus filhos, se tem algum tipo de problema comportamental ou até mesmo de rendimento, porque o jovem às vezes ele tem algum problema em casa, não é difícil a gente pegar situações em que a renda desse jovem ela é super importante para compor, né, a renda familiar. Lógico. Né, e isso traz uma responsabilidade. Né? Quando o jovem ele é inserido numa empresa parceira nossa, ele começa a ter o seu salário, e a gente faz o integrativo com os pais, a gente orienta os pais, olha, pega ali uma conta de luz, de água, telefone, a conta da internet, né? Normalmente o jovem é o maior usuário da internet da família, põe como responsabilidade. Então é importante que o jovem ele já comece a ter responsabilidade, né, em administrar o seu dinheiro, no conteúdo, na formação, e os pais ali o papel de incentivar, de orientar, de corrigir rotas, né? O CIE, estamos aqui para ajudar para fazer esse trabalho, mas sempre em conjunto com os pais, né? Nada substitui, né, o pai ou a mãe, o responsável ali em casa, a orientação nesse período importante, né, que é a educação, o desenvolvimento desse jovem. Eu lembro disso porque eu entrei na Caixa Econômica, porque a minha mãe tinha uma amiga que era gerente da Caixa Econômica. E aí eu falei com minha mãe, cobrá-la, né? Perguntar como que fazia. Ela falou assim, a gente não contrata, a gente tem um... Minha mãe foi comigo até o CIE. Eu achei muito bacana porque a minha mãe, ela foi meu porto seguro naquela busca, naquela conquista, naquele êxito. E aquilo me fortaleceu muito. Eu nunca mais esqueço desse suporte que minha mãe deu. E o CIE, durante os 2 anos, foi nos balizando em como ser um bom profissional. E na minha época eu lembro que enquanto eu estava empregado no CIE, eu via os pais dos meus amigos falando, vai entregar currículo, vai entregar... Então era praxe você colocar lá um calhamaço de currículo embaixo do braço e sair de porta em porta entregando. Isso hoje pode até acontecer hoje ainda, mas o êxito, estou falando em relação ao jovem aprendiz. Eu acho que isso hoje em dia já não funciona tanto como se fosse canalizado ou pelo CIE, ou pela Guarda Mirim, ou por qualquer outra instituição que preste esse tipo de serviço, né? Com certeza. Hoje o caminho, né, o programa de aprendizagem, né, o jovem hoje a partir dos 14 anos ele pode ser empregado no programa Aprendiz. Vai dos 14 até os 24 anos. Né, para fazer parte do programa. E ele tem um foco, sim, no jovem que é menor e no vulnerável. Né? Esse jovem que está ali em uma situação mais vulnerável. A gente tem uma prioridade. Vocês fazem esse pente fino? Sim. Você mencionou a Caixa, foi seu primeiro... Hoje, o jovem aprendiz da Caixa, para você ter uma ideia, é o nosso contrato 1. Né? O nosso primeiro contrato do CIE. Né? O nosso sistema ele é o contrato 0001. E ele perdura até hoje. Então, hoje, para ser um aprendiz da Caixa, como exemplo, ele tem todo um questionário socioeconômico que a gente faz com esse jovem, com a família, de olhar a renda per capita. Ele tem que ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou, dependendo de algumas vagas, um salário mínimo. Então, tudo isso é analisado, porque eles estão privilegiando o jovem vulnerável. E o jovem que ele é vulnerável, como que a gente identifica esse jovem vulnerável? Que faz parte da rede, né, CRAS, CREA, que recebe algum tipo de auxílio socioeconômico, né, municipal, programas do governo federal, que são assistidos de alguma forma, estão nessa rede, né? Então a gente prioriza esses jovens, eles são cadastrados e eles têm a prioridade quando o nosso sistema ele vai buscar uma vaga, tem uma vaga, surgiu de aprendiz, e a gente vai triar esses jovens, o sistema ele já entende que primeiramente é esse grupo. Então você está me falando uma coisa muito importante para você que está nos assistindo. Não é por ordem de chegada? Não. Hoje não. Tá. Então hoje existe algumas seleções que vocês fazem, grupo A, grupo B, grupo C, e aí vocês direcionam para esses grupos e dentro desses grupos existe uma outra seleção.
Sim, dependendo da empresa, como eu falei da Caixa, a Caixa tem esse como critério. Então, para entrar como aprendiz Caixa, né, aprendiz CIE Caixa, tem que ter a questão socioeconômica, né? As empresas, privado e mercado, não têm essa exigência. Não, cada um com a sua Mas o CIE, característica. enquanto seu papel social, nós temos sim essa Esse missão de critério. pegar esse jovem que está ali numa situação mais vulnerável, porque ele é o jovem que vai ter ele já sai um pouco atrás, né, nessa corrida, mercado de trabalho, de chegar numa empresa, porque ele já tem a educação dele um pouco prejudicada, a O formação. mundo está contra. Exatamente, exatamente. Então, é uma forma É um trabalho de inclusão. de inclusão. Quero fazer uma outra com esta pergunta para palavra. você, então. Por que existe uma dificuldade muito grande entre mulheres e negros na busca desse primeiro emprego? Eu acredito que isso todo esse contexto, né? A gente tem um contexto histórico, já isso no país, e a gente fica feliz porque o CIE é uma empresa hoje que Não faz essa diferenciação. não, ao contrário, a diversidade dentro do CIE ela é muito presente, né? E é muito incentivado, é muito debatido. O CIE é uma empresa muito inclusiva. E por isso que a gente leva isso para o nosso negócio ali de capacitação. Então, vou falar de dentro, né? Porque eu estou aqui e eu vejo isso. Então, hoje, você pegar o cargo mais alto dentro do CIE, que é os nossos superintendentes, temos mulheres, temos LGBTQIA+, isso nos cargos mais altos. Então, o CIE é uma empresa muito diversa, incentiva muito a inclusão, né? Procura ali, E vocês trabalham isso com os seus parceiros? trabalha isso com os funcionários e os funcionários com os nossos E se o parceiros. parceiro fala assim, eu não quero gay aqui dentro? Ele continua cadastrado ou simplesmente o CIE obedece essa regra e deixa ele... Olha, eu vou te contar um caso que já aconteceu em Sorocaba, de uma empresa, não vou citar o nome por questões de ética, comércio, não, queria pessoas de uma determinada religião. Né? E na época eu nem estava como supervisor, eu estava como consultor de atendimento. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque hoje até um crime, né? Você fazer qualquer tipo de divulgação. Bacana essa solidariedade, cara. Sim, ele tem uma religião, uma crença dele, também não vou falar qual a crença, mas ele queria daquela crença. Eu falei que não. Eu falei, não, Muito nós importante. não vamos olhar isso, nós vamos olhar o perfil padrão que você nos passar. Você, eu quero estudante de administração? Estudante de administração. Né? Se ele é negro, é mulher, né? E a gente procura diversificar, né? E encaminhar todo esse perfil. Mas esse é um assunto que tem, assim, o debate, né, o esclarecimento, isso tem, eu vejo isso tem, claro, temos um caminho muito grande a percorrer, mas eu acho que essa informação, o debate, né, e tudo isso chegando nas pontas, eu acho que esse assunto tem, a alturas penas ele tem vencido, tem caminhado, cada dia um degrauzinho a mais. Não é possível a gente tem viver com isso conquistado. ainda, né? Não pode, não tem condição. Valdir, me fala uma coisa. Qual que é o recado que você dá para os jovens que nos seus 16, 15, 14 anos já estão se enchendo de tatuagem, de piercing? Isso é uma dificuldade grande para o mercado de trabalho, né, Valdir? Sim, hoje nós... Qual que é o recado que você dá para essa criançada, para os seus pais que acabam incentivando esse tipo de coisa? Hoje é um assunto muito delicado. Hoje a gente tem o jovem que ele quer fazer uma tatuagem, ele... Estou falando uma coisa discreta. Sim. Estou falando aquele que se tatua Que mesmo. tatua muito. Assim, ele tem que ter a consciência... Aqueles alargadores de orelha, aquelas coisas de pintar o olho. Tem duas situações. Tem uma questão mais técnica, né, e tem a questão do preconceito, que infelizmente ainda existe. Existe muito. Existe muito preconceito. O jovem que ele está ali com uma tatuagem muito exposta, com piercings, né, e outros acessórios, alargadores, ele vai sim sofrer preconceito em algumas situações. E tem uma questão técnica que é de alguns tipos de empresa, alguns segmentos. Né, não é generalizado. Não é generalizado, porque algumas empresas alimentícias, mas em algum momento, talvez não nesse modelo de jovem aprendiz, mas em algum momento da sua vida ele vai sofrer algum tipo de situação. Sim. Como eu falei na resposta anterior, eu acho que esse debate está sendo superado aos poucos.
né, degrau a degrau, um caminho muito longo ainda a percorrer, mas eu hoje, cada vez mais, eu vejo os jovens que entram lá no CIE, então, sendo ele mesmo, do jeito deles, alguns têm lá o seu brinco. Acompanhando essa evolução. Sim, a gente percebe, né? Tem aquele estereótipo, né, do menino, da menina bonitinho, com as roupas tradicionais. Perfeitinho. Perfeitinho e tal, e hoje se percebe, né? Eu estou no CIE há quase 12 anos, e hoje eu já percebo essa mudança no comportamento do jovem. Ele consegue ser ele mesmo. E as empresas estão absorvendo. Então é um trabalho, Sim, acho que está sendo não pode superado. ser julgada somente pela aparência, Com né? certeza. De repente tem um conteúdo muito grande por trás. Sim. Me fala uma coisa, no momento de escolher uma profissão, esse jovem que está saindo do colégio, do ensino médio, ele tem que ficar de olho no que o mercado está mais absorvendo ou ele tem que seguir a sua vocação? Por exemplo, a minha filha, ela queria ser astrônoma. E aí ela falou, mas isso, eu amo astrologia, mas isso não dá dinheiro, o mercado eu acho que eu vou fazer alguma coisa que tem mais mercado. O que tem que fazer nessa situação? Olha, Dini, eu acho assim que não tem um errado. Eu acho que o caminho tem para todos, né? Então tem jovens. Mas só cortando você, Valdir, lembrando que o jovem nessa idade viaja. Sim. Eu queria ser bombeiro, né? Na verdade, eu sempre quis ser político. Eu sempre tive essa consciência de ser político. Era isso que eu queria e foi isso que eu busquei. Mas, infelizmente, a gente não tem... Antigamente tinha, como que chama aquele... para se fazer teste vocacional. Isso. Hoje em dia o CIE faz isso? Existe? Acho que não existe mais, né? Não, hoje tem teste vocacional em si próprio, não. Mas tem vários testes que tá ali, sim, a vocação, uma aptidão maior, ali tem uma gama de profissões que essa pessoa pode seguir. Então, para você ter uma ideia, eu, enquanto comercial, né, trabalho na área comercial do CIE, na área de atendimento, empresas, que tem que ter essa habilidade um pouco de falar, de persuasão. Se eu faço um teste, o que dá lá? Eu posso ser um político, posso ser um... Não, mais um. Um religioso... Não, mais um não, dê outro exemplo. Um religioso, pastor de igreja, pessoas da área de comunicação, jornalista... a gente consegue permear por... Não, tira. Permear. Tem muita. Permear por várias profissões. Eu acho que é importante o jovem, ele ter, sim, a sua vocação. Dentro dessa vocação dele, ele tem ali uma série de caminhos que ele pode percorrer. É importante que ele pesquise, que ele busque. Agora, isso faz parte, tudo que você está falando, da estrutura familiar, né? Com certeza. E eu vou dar até um exemplo, não sei, depois eu vou pegar o link e vou encaminhar para o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho, sobrinho da minha esposa, comecei a namorar ele, era um menino pequeno, e ele sempre teve uma aptidão para desenho. Ele desenhava muito bem, e ele cresceu, ele já foi jovem aprendiz, e ele não se via nessas profissões tradicionais, não se via fazendo uma faculdade, não se via estudando, não era a praia dele. Eu falava para minha cunhada, eu falei, você tem que investir no que ele é bom, ele desenhava muito bem, ele fazia uns rascunhos lá, esses desenhos que o jovem gosta hoje, anime, né? Então ele desenhava, e ela investiu, pagou, dom, né? Pagou um curso, é dom, eu não tenho, eu sou horrível para rabiscar, até a minha letra garrancho. É garrancho, literalmente. Então nós já sabemos para que você não serve, né? Exatamente, escritor sem chance. E ele era muito bom, ele pagou um curso de desenho, e assim, gostava das tatuagens, brinco, piercing, alargador. Hoje ele é um excelente tatuador, ganha muito dinheiro tatuando. Você vê que coisa. E achou a profissão, alugou, tem o carro dele. Feliz da vida. Feliz da vida. Você olha alargador, menino muito bom, muito educado, e feliz da vida com a sua profissão, se achou. Às vezes ele poderia ir para uma outra profissão também nesse dom de desenho, cartunista, tem N profissões, mas assim, acho que o jovem tudo. Mas isso, a família foi fundamental para essa construção. De entender, você fala assim, imagine, a mãe vai ser advogado. O menino não ia ser feliz sendo advogado, não ia nem conseguir fazer a faculdade. Vocês, quando recebem esses jovens,
Qual que é a primeira coisa que vocês falam para eles? Por exemplo, eles não têm um currículo, né? O que eu recebo de gente em nosso gabinete, em nosso escritório, para ajudar a fazer um currículo, é muita gente. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é todo dia. E todo dia a gente dá esse auxílio para que as pessoas desenvolvam o seu currículo. Quais são as noções básicas que um menor aprendiz hoje, um jovem aprendiz, tem que ter de conhecimento mínimo para estar apto ao mercado de trabalho? Ou não precisa ter nada? Você fala assim, não precisa ter nada, ele nos procura, a gente prepara, a gente molda, a gente tenta entender. Eu acho que hoje o jovem ele precisa primeiramente ter força de vontade, ele precisa querer, né? Ele precisa ter esse desejo, não, eu quero uma vaga de estágio, eu quero ter o meu dinheirinho, eu quero ser um jovem aprendiz, né, e buscar essa formação. Então, hoje, no início lá, a gente falou várias vezes aqui, a informação. É importante que ele tenha essa informação, que chegue até ele e que dessa informação ele possa buscar conhecimento, buscar informações sobre essas áreas, sobre o que ele quer fazer, o que ele quer ser. O jovem hoje, quando chega para nós, não é diferente do que aparece lá no seu gabinete. Às vezes não consegue fazer um currículo, e o currículo hoje ele está tomando uma dimensão muito ampla, né? Aquele currículo do papelzinho, com o meu nome, com o meu endereço, isso está saindo de moda. Hoje, na plataforma do CIE, como que a gente trabalha? A gente não recebe currículo. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então você recebeu um documento com informações. Então é importante que o jovem hoje ele acesse de forma digitalmente o nosso cadastro, né? Ou senão ele vai até o CIE, lá a gente vai fazer o cadastro para ele vai fazer, tem um totem lá, a gente vai orientando, ele vai fazendo o cadastro dele. Que nesse currículo, ou até mesmo de uma forma digital, se ele não tem experiência, que ele se apresente. Fale dele para nós, olha, né, vou falar de mim aqui, eu sou o Valdir Martins, eu tenho tantos anos, moro aqui com a minha família é assim, assim, assado, eu gosto de fazer isso, final de semana eu gosto de fazer aquilo. Que ele fale dele. Né? Hoje o que as empresas querem é conhecer. Né? Conhecer as pessoas. A gente sabe da capacidade deles. Sabe que eles são capazes de aprender, de desenvolver, de evoluir. Que ele se apresente. Hoje está muito comum e a plataforma do CIE, ela está se estruturando para isso. Qual que é o endereço? O cie.org.br. cie.org, está aparecendo aqui embaixo. Bacana. E na plataforma ele vai conseguir gravar um vídeo. Né? Olha, se apresentar. As empresas vão olhar, assistir o seu vídeo, a sua apresentação pessoal, falar de você, o que você gosta, o seu hobby final de semana, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de praticar um esporte, eu gosto de ler livros. E vocês vão se moldando. Isso, e as empresas elas vão acessar esse currículo digital, vão ver esse jovem se apresentando, vão falar, eu quero. Né? É esse tipo de pessoas que eu quero para minha organização. O jovem mais tímido hoje tem mais dificuldade de inserção do que aquele mais solto? Não. Ano passado era muito. Hoje é o perfil da vaga que determina. Tem vagas, né, que você precisa de uma pessoa comunicativa, né, solta, que ela flua. Agora, tem vagas que precisa de uma pessoa concentrada. Ela não pode ficar conversando. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Ela não pode, assim, se distrair fácil. Né? Surge uma coisa ali, começa a falar, aquela pessoa que você puxa o assunto, ela não para mais de falar. Então, tem jovem que precisa ali. As áreas de informática, tecnologia da informação, TI, desenvolvimento de sistema, normalmente são pessoas mais introspectivas, mais tímidas, trabalho focado ali, concentrado. As áreas da tecnologia, elas têm esse perfil. As pessoas tímidas. Normalmente, ela vai se dar bem nessa área. Valdir, estamos chegando no final do nosso Digicast. Quero mais uma vez te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você faz. E queria que você deixasse aqui um recado para os nossos jovens que estão nos acompanhando, para os pais que estão nos acompanhando, em como fazer essa busca do início, como que se faz esse caminho e que você já deixou esse percurso mais leve, tirou preocupação de muita gente.
como que eles saem do seu ensino fundamental, do seu ensino médio ou da sua faculdade em busca de uma colocação? Bom, primeiramente, né, agradeço também a oportunidade de falar, de nós podermos ampliar esse debate, de falar sobre isso é muito importante. Mas o recado que eu dou para esse jovem, para esses pais que estão preocupados, porque realmente é um jovem ali com 16, 17 anos, já está terminando ali o ensino médio regular, que precisa, é uma decisão difícil para ele, eu sei, porque eu passei por isso, você passou, você está ali com 17, 18 anos, você não tem ali aquele conhecimento, aquela capacidade de tomar uma decisão, porque é uma profissão que você vai escolher às vezes que vai para a vida, e às vezes é uma decisão muito pesada. Então é importante que o jovem já, hoje nós temos praticamente, temos dois caminhos legais, né, de inserção do jovem, né, porque a prioridade dele é a educação, que ele estude, que ele se aperfeiçoe, para que depois ele vá para o mercado. E hoje nós temos dois caminhos que o jovem pode entrar no mercado, ter a sua renda, entrar de uma forma assistida, acompanhada, né? Então ele não vai ser colocado em qualquer atividade que possa oferecer algum tipo de risco, algum dano, seja físico, até mesmo psicológico para esse jovem, né? Com entidades como o CIE que acompanham, né? Que tem toda uma estrutura por trás. Então é importante que esse pai, que esse jovem já comece ali a buscar. Hoje nós temos nosso portal, o cie.org.br. Lá ele tem cursos, ele tem informação, tem entrevistas, tem webinars que o CIE faz, debates, e ele pode ir absorvendo informações, fazendo as trilhas. Olha, uma trilha administrativa, ai, não gostei, vou para uma outra, mais para da tecnologia, economia 4.0. Então ele tem diversos segmentos ali que ele pode testar, né? Fazer, gostei, não gostei. Mas é importante que esse pai, que esse jovem busque informação, busque conhecer as áreas, a já começar desde cedo a pensar sobre o que eu vou ser, né? Porque, como você falou, você queria ser bombeiro, depois político, eu já quis ser piloto de avião, enquanto criança, bombeiro. Então, tudo isso passa na cabeça do jovem, a gente já sonha com muitas coisas, mas é importante que ele comece a buscar informações sobre esses sonhos, para que ali ele possa tomar uma decisão mais segura, mais assertiva, né? E esse pai, essa mãe, conte sempre com o CIE, né? Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para fazer, né, que essa decisão, que esse caminho se torne um pouco mais seguro, que essa decisão se torne um pouco mais fácil. Última pergunta, me fala quais são, não sei se você tem, as porcentagens das pessoas, dos adolescentes que entraram como estagiário e permaneceram na empresa. Hoje esse número ele muda muito, né? Mas o CIE hoje a gente entende que hoje cerca de 50% a 60% desses jovens que entram no programa de estágio, eles são efetivados. Exatamente por aquele início lá que nós conversamos, dessa vontade que ele entra em aprender. Ele sabe que a porta de entrada dele no mercado para essa profissão que ele escolheu, normalmente é o estágio. Waldir, obrigado mais uma vez pelos seus ensinamentos, e pode ter certeza que essa nossa conversa vai fazer muita diferença daqui para frente. Legal, eu fico feliz em poder contribuir, né, em debater, é um assunto que eu gosto, eu estou há 12 anos no CIE e há 12 anos como missão, pegando esse jovem, orientando, levando para o mercado de trabalho, acompanhando, né? Transformando. Então nós temos muitos cases, muitas histórias de sucesso que nós possamos presenciar, né? Isso é muito gratificante. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, sempre que quiserem abordar o assunto, estou à disposição. Obrigado. E esse papo foi para você que nos acompanhou no DiniCast, que está em busca desse primeiro emprego, em busca de uma colocação no mercado com consciência e com acompanhamento. Nós tivemos aqui uma conversa com o Waldir, que é supervisor de atendimento do CIE Sorocaba, e que vocês possam continuar nos acompanhando, mostrando que essas nossas bandeiras, elas são de fortalecimento, e nada acontece nessa vida sem uma informação mais precisa, sem uma comunicação mais adequada. Até a próxima.